Você sabia que Carolina Maria de Jesus foi uma das muitas vozes silenciadas pela ditadura militar? Carolina Maria de Jesus foi, sem dúvida, uma voz insubmissa em um Brasil ainda profundamente marcado pelas desigualdades sociais e pelo racismo. Durante sua vida, ela foi presa pelo menos 4 vezes sob acusações banais e injustas, como ser vista lendo ou escrevendo poesias na rua, e até mesmo por falsas alegações de roubo ou desacato à autoridade. E essas prisões, mais do que incidentes isolados, simbolizam o racismo que tentava silenciar uma mulher negra, pobre e talentosa. Carolina relatou como foi apelidada de Diaba de Sacramento após uma falsa acusação de que estaria lendo o livro de São Cipriano, considerado por muitos como ligado à feitiçaria. E anos mais tarde, na favela do Canindé, tornou-se conhecida como Língua de Fogo por sua ousadia em dizer o que pensava, mesmo quando isso incomodava o poder vigente. Em suas palavras afiadas, ironizou: língua de mulher é igual pé de galinha, tudo espalha. Em 1960, Carolina experimentou a fama repentina com a publicação de Quarto de Despejo, um relato cru sobre a vida na favela, que rapidamente se tornou um best-seller, superando autores renomados como Jorge Amado. E o impacto de sua obra transcendeu fronteiras e chamou a atenção até do presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy. Apesar do sucesso literário, a Carolina continua a enfrentar preconceito e estigmatização. A sua presença em eventos culturais era constantemente requisitada, mas, ao mesmo tempo, ela era vista com desdém por parte da elite literária e não aceitava sua postura combativa e direta. Logo, ela ganhou fama de barraqueira e encrenqueira por não hesitar em expor as suas opiniões e críticas, especialmente contra aqueles que ela percebia como sendo extremamente hipócritas. E esse comportamento corajoso, no entanto, a colocou em conflito com figuras importantes, como Jorge Amado. Carolina acusou o autor de boicotá-la em um festival literário, alegando que ele se sentia ameaçado pelo sucesso de Quarto de Despejo, cujas vendas superavam obras como Gabriela e Os Velhos Marinheiros. E esse episódio exemplifica as tensões e o racismo que permeavam o meio literário, onde Carolina, apesar de seu talento e autenticidade, era vista como uma intrusa em um espaço predominantemente branco e elitista. Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo Carolina Maria de Jesus foi seu embate público com Carlos Lacerda, então governador do estado da Guanabara, conhecido por seu autoritarismo e postura controversa. Durante uma visita a São Paulo, Lacerda convocou uma entrevista coletiva na residência do deputado Abreu Sodré, onde estava hospedado. Nesse contexto, Carolina, profundamente indignada com as denúncias de chacinas de moradores de rua que estariam sendo jogados no Rio da Guarda, decidiu confrontar o governador. Ao chegar ao local, Carolina foi recebida por seguranças e jornalistas, mas não hesitou em expor a sua indignação. Com coragem incomum para a época, acusou Lacerda de ser responsável pelas mortes, chamando de mata-mendigos, corvo e monstro. Em um comentário afiado e característico de sua personalidade, afirmou: eu ouvia dizer que ele era bonito, mas nem isso ele é. As suas palavras repercutiram intensamente, especialmente quando comparou as ações do governador a métodos hitleristas, uma crítica dura que ecoava o horror de regimes autoritários. Lacerda, conhecido por sua retórica ácida, não ficou em silêncio. Ele reagiu de forma agressiva, chamando Carolina de vigarista, em uma tentativa de desacreditar sua denúncia. O confronto chamou a atenção da imprensa e simbolizou a força de Carolina em enfrentar figuras de poder, mesmo diante do risco de retaliações. E esse episódio mostra não apenas o caráter combativo de Carolina, mas também o ambiente de repressão e exclusão enfrentado por aqueles que ousavam denunciar injustiças sociais no Brasil. As consequências da coragem e do posicionamento político de Carolina Maria de Jesus não tardariam a se manifestar, especialmente no contexto conturbado do Brasil, às vésperas do golpe. Na época, o presidente João Goulart, o Jango, enfrentava enorme pressão política e social, com uma administração que buscava implementar reformas de base, em confronto direto com os interesses da oligarquia rural, setores conservadores e parte da classe média. Carolina era próxima de Jango e sua esposa, Teresa Goulart,
e acompanhava de perto os desdobramentos políticos. Admiradora da primeira-dama, até adotava um estilo semelhante ao dela, com roupas confeccionadas pelo renomado costureiro Denner Pamplona, símbolo de elegância na época. E no dia 27 de março de 64, apenas 2 semanas após o emblemático comício da Central do Brasil, que marcaria o auge da tensão política, Carolina publicou uma carta-manifesto apoiando publicamente as reformas propostas por Jango. O documento, escrito de próprio punho e divulgado em um jornal da época, era uma declaração de apoio contundente. Carolina comparou as reformas de base a uma nova abolição, posicionando-se ao lado de Jango em um momento em que poucos se atreviam a fazê-lo. As reformas vêm aí como nova abolição, ela escreveu, elogiando o presidente pelo gesto nobre e humano em proclamar outra abolição, as reformas de base. No texto, Carolina criticava o Senado com firmeza, afirmando que os senadores agiam como farmacêuticos que se recusavam a distribuir a receita do presidente, necessária para curar os males do país. O presidente agiu como médico, examinou profundamente o Brasil e deu a receita, as reformas de base, e enviou a receita ao Senado, que é a farmácia. Os farmacêuticos, que são nossos senadores, dizem não, ela declarou. E o posicionamento ousado de Carolina veio em um momento de alta polarização e teve sérias repercussões. Apenas alguns dias depois, em 31 de março, o golpe militar foi consolidado e Jango foi deposto. Com o advento da ditadura, Carolina passou a ser vista com desconfiança pelos novos governantes. A sua ligação com o governo de Goulart, a sua carta-manifesto, tornaram-na um alvo de isolamento político e social. Temendo represálias, Carolina se retirou para o sítio em Parelheiros, abandonando sua casa no bairro de Santana, em São Paulo. E esse momento marcou o início de seu ostracismo. Já enfrentando dificuldades financeiras, Carolina viu sua situação se agravar no contexto repressivo do regime militar. A censura e o cerceamento das liberdades públicas sufocaram vozes como a dela, relegando-a a um esquecimento que só seria parcialmente revertido anos após sua morte. Algo pouco comentado é como a ditadura empresarial militar silenciou vozes que expunham as realidades da periferia, da população negra e das classes marginalizadas. Enquanto o regime perseguia intelectuais, artistas e políticos opositores, um capítulo ainda mais sombrio dessa história foi um impacto devastador sobre a população pobre e negra das periferias, que além de sofrer com a repressão política, enfrentou um aumento significativo da violência estatal, do controle social e da exclusão econômica. Além disso, a política de remoção de favelas ganhou força durante a ditadura com a justificativa de modernização das cidades. Um exemplo emblemático foi a demolição da favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro, localizada onde hoje se encontra a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E essa comunidade abrigava milhares de famílias, em sua maioria negras e pobres, que foram desalojadas e transferidas para conjuntos habitacionais distantes. E essas remoções, realizadas com grande violência e sem consulta às comunidades, desestruturaram vidas e laços comunitários, agravando ainda mais a exclusão social. Em São Paulo, um outro exemplo emblemático foi a demolição da favela do Vergueiro, localizada onde hoje é um bairro nobre na cidade, a Chácara Clabim. A comunidade foi removida na década de 70, sob o pretexto de revitalização urbana e modernização da infraestrutura viária. As famílias também foram transferidas para áreas periféricas sem acesso adequado a serviços básicos. E culturalmente, o silêncio das periferias e das populações negras foi um elemento estratégico do regime. Vozes como a de Carolina Maria de Jesus, que denunciaram as condições desumanas de vida nas favelas, foram marginalizadas e relegadas ao esquecimento. A invisibilidade forçada dessas narrativas reforçou o racismo, criando um apagamento histórico das lutas e da resistência dessas comunidades. Por fim, é importante destacar que a memória oficial sobre o período da ditadura raramente aborda a realidade da população negra e periférica. Essa omissão é, em si, uma extensão do silenciamento imposto pelo regime.